Olá, minhas boas-vindas a você na nossa segunda aula gravada do curso Ômega. Hoje nós vamos estudar artigo. Então você deve estar com a sua apostila de português passo a passo nas páginas 55 e 56. Bom, então, de todas as palavras da língua portuguesa, já sabemos que elas se encaixam em 10 classes. O artigo é uma delas. O artigo é a classe que abriga as palavras que servem para determinar ou indeterminar os substantivos. Então, o que você precisa ter em mente aqui são duas coisas. Primeiro, se eu vou precisar saber artigo, eu preciso saber identificar que palavras podem ser artigos. Então, a relação que o artigo tem na frase com outras é que ele se relaciona com um nome e vai determinar, ou seja, vai se referir a um nome de forma que quando eu faço a frase, vai significar que eu me refiro a um ser conhecido, um ser que eu posso determinar, especificar, esclarecer quem é ou o que é. Ou então, o artigo vai indeterminar, ou seja, eu me refiro ao ser de uma forma vaga. Não sei bem quem é ou o que é. Ótimo. Então, isso aí serve para você vir a classificar o artigo como definido ou indefinido. Agora, mas que palavras podem ser artigos? São duas palavrinhas na língua portuguesa que vão ser classificadas como artigos. É o e o Aí, você tem que saber que como artigo é uma classe de palavra variável, nós já dissemos isso, é uma palavra que vai variar conforme o nome ao qual ela se refere. Então, o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, quer dizer, são essas duas palavrinhas, o e o e suas devidas flexões. Ótimo. Então, esta primeira fala é para você saber o que o artigo faz na frase, determina ou indetermina os nomes. Que palavras podem ser artigos? É o e suas flexões. Ótimo. Agora vejamos, vamos falar apenas de o, a, os, as. Estas palavras, o, a, os, as, observe logo abaixo aqui que elas podem ser classificadas em 4 modalidades. Veja, elas podem ser artigos definidos, pronomes oblíquos, pronomes demonstrativos e elas não. Agora, só o a poderá também ser preposição. Ótimo. Então, vamos estudar uma a uma. Eu vejo o, a, os, as na frase e eu quero saber classificar. Então, primeira coisa, para ser artigo, você já sabe, tem que acompanhar um nome. E com esse nome, ela vai concordar. Se o nome está no feminino, você vai usar a. Se está no feminino plural, as. Se é masculino, o, masculino plural, os. Então, quer dizer, você está verificando aí que o artigo é uma palavra que acompanha o nome, com ele concorda em gênero e número. Então, classe de palavra variável. Numa frase como o homem esteve aqui. Se você diz uma frase como esta, você tem que compreender que ela só pode ser dita num contexto em que você sabe de que homem se trata. Então, não é qualquer homem, não. Então, você está tratando de um homem conhecido. Então, é por isso que esta palavra aqui, esse o inicial, você vai chamar de um artigo definido, porque quando você o usou na frase, você fez referência a um ser que você pode determinar quem é.
Se você não pudesse determinar, você diria, olha, um homem esteve aqui te procurando. Aí é onde caberia a pergunta, que homem? Ah, não sei não. Então, tá vendo? Você não conheceria, você não saberia a quem você estaria se referindo se você dissesse um homem esteve aqui. Só para poder já firmar para você que se você sabe de que ser, a que ser você está se referindo, se você o conhece, você pode determiná-lo, então você vai usar o, a, os, as, conforme o gênero desse nome, conforme o número, se é singular ou se é plural, mas é aí que você terá um artigo definido, ok? Passemos ao segundo. A segunda classificação destas 4 palavrinhas, o, a, os, as, que na realidade é uma, mas flexionando em gênero e número, nós podemos dizer que são 4. Então, se você encontrar na frase o, a, os, as, se você puder substituir esse o, a, os, as por ele, ela, eles ou elas, você estará diante de um pronome oblíquo. Veja bem como que isso acontece. Se você disser, eu não o encontrei em casa, na frase, eu não o encontrei em casa, dá para você perceber que esse o que foi usado aqui, você vai excluir a possibilidade de ser um artigo, porque já dissemos anteriormente que artigo acompanha um nome. E você vê que a palavra encontrei é uma ação, então é um verbo. É aquela palavra que você pode conjugar. Eu encontro, tu encontras, eu encontrei, tu encontraste, ele encontrou. Então é um verbo. Isso quer dizer, então, que esse o não é um artigo, já excluiu essa primeira possibilidade. Passando para o segundo raciocínio, você vê que você poderia dizer assim, ó, eu não encontrei ele em casa. Eu não encontrei ele em casa. Tem o mesmo valor. Só que nós não vamos dizer eu não encontrei ele se estivermos na necessidade de usar a linguagem formal, porque eu encontrei ele é a linguagem coloquial. Então, mas se você pôde fazer esse raciocínio, então está confirmado para você que esse o é um pronome oblíquo. E como pronomes também são palavras variáveis, observe que você poderia dizer, eu não a encontrei, se fosse mais de uma pessoa, eu não os encontrei em casa, eu não as encontrei em casa. Ou seja, eu não encontrei ele, não encontrei ela, não encontrei eles, não encontrei elas, ok? Então, assim, fica claro para o que você deve fazer para identificar se o, a, os, as será ou não pronome oblíquo na frase, ok? Vamos ao terceiro. Como pronome demonstrativo, a primeira coisa que você vai precisar gravar é que as palavras aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, isso, isto, estas palavrinhas, elas são sempre pronomes demonstrativos, ok? Então, olha, nunca vão ser outra coisa, elas serão pronomes demonstrativos. Uma vez que você gravou isso, agora você vai poder compreender que há momentos em que o, a, os, as, que é o nosso assunto de agora, o, a, os, as, vai acontecer em contextos que você poderia aplicar, substituir por uma dessas palavrinhas aqui, aquele, aquela. Veja bem, se eu disser uma frase como a que chegou agora é minha irmã. Olha, se você diz uma frase como esta, a que chegou agora é minha irmã, observe que este aqui poderia perfeitamente ser substituído por aquela. Então, se este a corresponde àquela, então você não pode fugir da realidade. Você já gravou que aquela é pronome demonstrativo.
Se esse a corresponde àquela que chegou agora é minha irmã, a que chegou agora é minha irmã. Veja bem que as duas palavras têm o mesmo sentido, têm o mesmo valor. Então, se aquela é pronome demonstrativo, esse a nessa frase também é pronome demonstrativo. É bom que você saiba também que, em geral, quando a palavra a, ou então as, ou então o masculino o ou os serão pronomes demonstrativos, quando essas palavras serão pronomes demonstrativos, em geral elas estarão seguidas de um que. E esse que sempre será classificado como um pronome relativo. Ok? Como pronome relativo. Você não está estudando pronome relativo agora, mas você já precisa ir aproveitando o tempo e já saber fazer essa relação. É muito bom. Se eu tenho um a ou um o, ou as ou os, que equivale a aquele, aquela, aqueles ou aquelas na frase, em geral, ele estará seguido da palavrinha que. Então, esse a, que significa aquela, é pronome demonstrativo, e esse ou melhor, esse que o está acompanhando é um pronome relativo. Então, você já vai firmando essas informações, porque você já vai facilitando sua vida mais para frente. Você já vai ficando com um rol de conhecimento mais intenso. E é isso que nós precisamos fazer para que nós tenhamos sucesso nas nossas provas, nos nossos concursos. Então, vamos lá. Mais uma função dessas palavrinhas. Corrigindo, agora não é destas palavrinhas, o a, os, as. É da palavrinha a. A palavra a que nós estamos tratando até agora, junto com as demais, você já viu que pode ser um artigo definido, pode ser um pronome oblíquo, pronome demonstrativo. Agora, especificamente o a também pode ser preposição. Antes de mais nada, então eu olho para a frase, vejo o, a, os, ou as, já sei que estas palavras podem ser artigos, podem ser pronomes oblíquos, podem ser pronomes demonstrativos. E em se tratando do a, ela pode ainda ser uma preposição. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que preposição, olha, primeira coisa, preposição não varia. Então, não vai ser possível você colocar essa palavra a no plural nas frases que nós vamos analisar. Então, isso já exclui a possibilidade de ser artigo, de ser pronomes, porque artigos e pronomes variam. A preposição não varia nem em gênero nem em número. Então, não tem como você mudar para o. Vai ser a e pronto, ok? Então, o primeiro fator que você precisa ter em mente é essa que não varia. Segundo fator é que a preposição, ela liga duas palavras. Liga dois termos na frase, subordinando um termo ao outro, fazendo um termo se relacionar ao outro. Então, ela pode aparecer nestes contextos que você vai analisar agora. A preposição pode estar iniciando uma locução adjetiva. Aí é lógico, nós não estamos agora para estudar a locução adjetiva, mas para o estudo ficar mais significativo, às vezes precisamos introduzir certas informações que ainda vamos estudar mais detalhadamente lá na frente, ok? Então, a locução adjetiva faz você pensar, olha, numa palavra muito comum, adjetivo. Com certeza você pensou em adjetivo. Com certeza você está recordando que adjetivo dá característica. Então, ótimo. Só que quando você fala locução, você já não pode pensar em uma única palavra. Você tem que pensar em um conjunto de palavras. 2 ou 3 palavras que juntas elas vão dar um sentido só. Por isso que vão ser locução. Elas não são independentes ali. Ali elas estão juntas para significarem uma coisa só.
Então, se locução é locução adjetiva, e se adjetivo dá característica, a locução adjetiva vai ser um conjuntinho de palavras, 2 ou 3, que vão caracterizar um nome na frase. Por exemplo, se eu falo barco à vela, observe que aqui tem o a, você poderia falar assim, mas olha, está antes de vela, e vela é substantivo. Mas você observa que eu não estou determinando vela aqui nessa frase. Eu estou usando essas duas palavras, barco a vela, para dar uma classificação, uma caracterização para barco, para o substantivo barco, barco a vela. Então, se eu falasse barco a remo, barco a motor, barco a vela, é um tipo de barco. Então, é uma característica. Então, essas duas palavras funcionam como locução adjetiva por isso, porque as duas, ao mesmo tempo, formam uma característica para barco. E como foi que isso apareceu? Essa característica apareceu introduzida pelo a. E aí eu sei que ele é uma preposição, porque ele está numa locução adjetiva. Mas ele pode aparecer também numa locução adverbial. Não precisa entrar em pânico. Aqui é locução adjetiva, aqui é locução adverbial. Você tem que saber de antemão que quando eu falo adjetivo, a relação é com nome, viu? Então, relaciona-se com nome. Isso é importante, você ir fazendo no seu material também esses ajustezinhos, e a locução adjetiva relaciona-se com o nome. Aí, lógico que a locução adverbial vai relacionar, não é agora com o nome, vai se relacionar com o verbo. Então, com isso, você vai fazendo a diferença. Então, agora, você tem locução adverbial. Por exemplo, ela emagrecia a olhos vistos. Então, quando você fala ela emagrecia a olhos vistos, você observa que eu estou me referindo ao modo, à forma como a pessoa emagrecia. Então, eu não posso separar essas palavras. Ó. A olhos vistos, elas têm que estar juntas na frase. Ou seja, elas não são independentes. As três juntas estão indicando a forma, o modo como ela emagrecia. Ou seja, como acontecia essa ação de emagrecer. Então, por aí você já vê que realmente, a olhos vistos, se relaciona com o verbo emagrecer na frase que eu falei. Então, ela é uma locução, porque as três palavras deverão estar juntas para fazer essa relação de modo, né, com o verbo da frase, tá? As três juntas, então isso faz com que elas sejam uma locução. Ao se relacionar com o verbo, faz com que elas sejam uma locução adverbial. Então, perfeito. Vai anotando, vai fazendo essas anotaçõezinhas também no seu material. Isso é importante, porque é a partir disso aí que você vai conseguir identificar quando você tem uma locução adjetiva, quando você tem uma locução adverbial, embora o momento não é exatamente para as locuções, mas para saber que esse a que as introduz é preposição, ok? Vamos para mais um detalhe. Nós podemos ter também na frase locuções prepositivas. Então, preposição, palavra que liga duas palavras, subordinando uma à outra dentro da oração. Então, locução é quando eu tenho mais de uma palavra para fazer o valor de uma outra. Então, se eu tenho locução adjetiva, eu tenho duas ou mais palavras fazendo o valor de um adjetivo. Se eu tenho locução adverbial, eu terei duas ou mais palavras para fazerem o valor de um advérbio. Se eu tenho uma locução prepositiva, eu terei mais de uma palavra funcionando como se fosse uma preposição, ok? Então,
Um fator para facilitar também, para eu saber que é locução prepositiva. Em geral, as locuções prepositivas vão terminar com uma preposição. Então, você já tem que saber que o que mais vai aparecer é o de. O de, a palavrinha de, mas que eu pronuncio de, por ser um monossílabo átono, eu escrevo de um jeito, posso pronunciar de outro, é uma preposição. Então, a palavrinha de é sempre preposição, ok? Guarde bem essas informações quando a gente pode falar sempre, porque nem sempre podemos falar isso com as palavras, porque uma mesma palavra pode ser mais de uma coisa, mais de uma classe dentro da língua portuguesa. Mas existem aquelas que sempre são uma coisa só. Então, o de é sempre preposição. Então, se você tem a despeito de, por exemplo, na expressão, você tem 3 palavrinhas, a última já determinamos que é sempre preposição. E você sabe que não vai ser só um a na frase, não vai ser só o despeito, não vai ser só o de. São as 3 juntas para informar um sentido. A despeito de você, ou apesar de você, amanhã será outro dia. Então, amanhã será outro dia, apesar de você. Então, eu termino com o de, é uma locução prepositiva. E essa aqui, a despeito de, a respeito de, estamos falando a respeito de preposições. Então, ó, esse a que iniciou é também uma preposição. Não é um artigo, não é um pronome oblíquo, não é um pronome demonstrativo. Exclui essas 3 que nós falamos anteriormente. O a, quando é preposição, pode ligar verbos e nomes a seus complementos. Entendamos aqui o que nós queremos dizer. Às vezes nós teremos verbos que não têm uma significação completa, vai precisar de um complemento. Por exemplo, se eu falo, eu me referi e parar por aí, vão me perguntar, você se referiu a quê? Ou a quem? Essa pergunta que foi feita é buscando o complemento do verbo, porque eu não posso interromper a frase nele, ele não tem sentido completo. E às vezes, alguns verbos vão pedir complemento sem preposição, mas muitos outros vão pedir complemento com preposição. Então, aqui nesta frase, viso, ó, viso, do verbo visar, eu viso, tu visas, ele visa. Então, esse viso aqui é o verbo visar. Então, eu viso, se eu disser assim, você pergunta, visa a quê? Então, eu viso a um bom cargo, eu viso a um bom emprego, eu viso a uma boa vida. Este verbo, no sentido de pretender, ter como objetivo, ele é um verbo que precisará sempre da preposição a. Então, aqui, mais um momento que eu encontro a na frase e não posso pensar em artigo porque não está acompanhando um nome. Não posso pensar em pronome oblíquo porque ele não significa ela. Não posso pensar em demonstrativo porque não significa aquela. Sobrou para ser preposição, ligando o complemento ao verbo. Mas como disse aqui, o complemento, ele pode ligar tanto o complemento a verbo como a nome. Veja bem esse outro exemplo. Sou fiel a vós. Quem é fiel? Ó, fiel é um adjetivo. E quem é fiel a alguém ou a alguma coisa. Então, se eu sou fiel a vós, não tem como eu falar eu sou fiel vós, eu sou fiel meus amigos, eu sou fiel minha família, não. Eu sou fiel a vós, a vocês, a minha família, a meus amigos. Então, você está observando que este a, que aqui está ligando o complemento a esse adjetivo fiel, a esse nome. Neste momento, para efeito dessa matéria, nomes podem ser tanto substantivo, como os artigos, como
os advérbios aqui, porque poderia ser um advérbio também exigindo um complemento. E se esse complemento vier introduzido pelo a, aí você já sabe que esse a é preposição. Então, fique atento a esse detalhe. Existem verbos e existem nomes que podem precisar de complementos. Verbos, tem os que não precisam da preposição, mas existem aqueles que precisam. Então, se você conseguir identificar que aquele a que apareceu na frase está ligando um complementa um verbo ou um complementa um nome, então, não confunda com artigo com outra classificação. É preposição, ok? Pode ligar dois verbos também na frase. Aqui, ó, voltei a estudar. Observe que se você só falar voltei, a noção é que você está vindo de algum lugar. Voltou de onde? Não, voltei a estudar. Então, eu precisaria dizer mais alguma coisa. E ao dizer o próximo verbo, que é estudar, que é a ação que você voltou a realizar, olha que tem um a ligando. Você não vai pensar em artigo, não vai pensar, porque não acompanha nome, você não vai pensar em pronome oblíquo, você não pode colocar o ela aqui, que não vai dar coerência, você não pode colocar um aquela, então não é demonstrativo, então restou a ser classificado como preposição. E às vezes a preposição a pode iniciar orações. Por exemplo, a persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado, por exemplo, uma frase como essa. Então, o médico deve ser consultado a persistirem os sintomas. Então, aí ele pode também estar começando uma oração no período preposição, ok? Beleza. Agora passemos a uma... Vamos corrigir aqui, né? Uma, uns, umas. Ou seja, é o um e as flexões do um. Nesse caso, nós estaremos com o artigo que nós chamamos de indefinido, porque aqui, se eu disser um homem esteve te procurando, se você chega para mim e eu lhe digo que um homem esteve te procurando, você vai logo me perguntar que homem. Pois, se eu já disse um homem, eu já quero significar para você que eu não conheço esse homem. Eu não sei de quem eu estou falando. Só sei que é um homem, veio te procurar, mas eu não sei quem é, nunca vi. Certo? Então, aí você fez uma referência ao nome homem, ou seja, ao substantivo homem, mas uma referência vaga, uma referência indefinida, você não sabe quem é. Então, é este o contexto do artigo indefinido. Faz referência a um ser que você não conhece, ou que se estiver dentro de um texto, foi a primeira vez que você fez referência a ele. Então, aí você vai usar o artigo indefinido. Agora, vamos ver. O artigo indefinido, é se ele estiver acompanhando um nome. Porque se você vai ter que observar o seguinte, acompanhou um nome, como nesta frase acima aqui, ó, acompanhou um nome que você não pode especificar quem era, então aí sim você tem um artigo indefinido. Mas o um também pode ser numeral. Vou fazer a correção aqui, que vai ser o 2, ou seja, um também pode ser numeral. Aí, como numeral, ele vai indicar uma quantidade correspondente à unidade, ou seja, uma coisa só, né? Singular. Então, você tem que firmar agora a ideia aqui nessa palavra, quantidade. Se tiver o valor de quantidade, então ele não é artigo, ele vai ser numeral. Só que, se você pensar, agora eu vou confundir, porque os numerais também acompanham nomes, como nós já vimos, não é? Beleza, numeral também vai se referir a nome. Só que tem um detalhe, para ele ser numeral,
você vai ver que, em geral, vai aparecer essa palavra aqui, ó. Ou só, estas palavras, só, somente, apenas, viu? Se aparecerem essas palavras, aí é que você vai ter o um ou uma como numeral. Por exemplo, se você disser assim, olha só, eu ganhei um ovo de Páscoa. Olha só, eu ganhei um ovo de Páscoa. Se você fala eu ganhei um ovo de Páscoa, o significado, sabe qual é? Você, mesmo que foi só um que você ganhou, mas numa frase como esta aqui, esse um é apenas artigo indefinido. Ele só vai passar a ser o numeral se você falar assim, ó, eu ganhei só um ovo de Páscoa. Se você falar que ganhou só um ovo de Páscoa, aí este um, agora sim, vai ser numeral. Então, veja bem, o caso é delicado, mas não é difícil, desde que você observe esses detalhes. Se eu falar que eu ganhei um ovo de Páscoa, é um ovo qualquer, de uma marca qualquer, de um tamanho qualquer, um ovo que eu não defini como é. Mas se eu disser que eu ganhei só um ovo de Páscoa, agora eu não estou preocupada em dizer o tipo de ovo que eu estou querendo, eu estou preocupada em especificar para você a ideia de quantidade. Então, nesse caso, o 1 passa a ser numeral, ok? Então, cuidado, porque senão você fala assim, olha, mas está acompanhando o ovo é substantivo, eu vou confundir. Mas tem essa palavrinha aqui, ó, só ou somente, por exemplo, eu ganhei somente um ovo de Páscoa, eu ganhei apenas um ovo de Páscoa, ok? O 1, às vezes, não vai aparecer com a palavra só, ou apenas, ou somente, e também será numeral, porque às vezes você tem que analisar apenas o contexto em que ele apareceu. Por exemplo, se a pessoa perguntar para você assim, olha, quantos ovos de Páscoa? Quantos ovos de Páscoa você ganhou? Então, se a pessoa disser isso para você, quantos ovos de Páscoa você ganhou? E você, vou até colocar aqui, vamos colocar aqui o travessão, né? Que estamos formando um diálogo aqui, já vamos entendendo isso também, né? Se é um diálogo, então tem travessão, vai introduzir a fala de cada personagem. Então, alguém que pergunta para você, quantos ovos de Páscoa você ganhou? Então, você observa que quando a pessoa falou quantos, olha, quantos, ela já está querendo saber a quantidade. Então, se você responder aqui, ó, um ovo, olha, tudo maiúsculo, não, um ovo. E, ó, você nem precisa dizer um só, um apenas, somente um, mas se você disser um ovo, então, olha, o que eu quero que você entenda é que dentro deste contexto aqui, ó, dentro deste contexto, não tenho que discutir. Dentro desse contexto aqui, esse um é numeral. Aí você vai me falar, Lourdes, mas tem um substantivo aqui, mas você observa que eu não falei um ovo no sentido de algo indefinido. Eu falei um ovo dentro do contexto da pergunta que a pessoa me fez. A pessoa me perguntou quantos, então ela quer saber a quantidade. Então, nessa resposta, um ovo, esse um é numeral, ok? Então, espero que estes exemplos aí sirvam para que você possa fazer a distinção de quando o 1 será numeral, quando o 1 será artigo indefinido, ok? Vamos para a terceira possibilidade desta palavra. Esta palavra, ela também pode ser pronome indefinido. Aí ela não virá acompanhando um substantivo. Então, você não vai confundir de novo, porque ela não vai estar acompanhando um nome.
para ela ser artigo indefinido, ela deve estar acompanhando o substantivo. Para ela ser um numeral, ela vai estar se referindo a um substantivo, mas no contexto da quantidade. Agora, como pronome indefinido, aí ela não está acompanhando o substantivo, mas sim, ela vai estar substituindo esse substantivo. Normalmente vai aparecer o pronome outro na frase. Por exemplo, se eu disser a frase, uns gostam de videoaulas, outros não. Então, olha só. Aqui você observa que a frase já fica melhor se eu relacionar também a palavra outros aqui. Então, se você viu isso, uma frase mais ou menos igual a esta aqui, não tenha dúvida. Esse uns não é um artigo indefinido porque não está acompanhando um nome. Esse uns não é um numeral porque eu não estou indicando quantidade exata. Eu estou me referindo a um ser. Então, esse um está substituindo nomes. Eu poderia dizer que é Maria, João, gostam de videoaulas, José e Antônio não. Então, você observa que realmente substitui um nome. E essa já é uma das definições que a gente dá para pronome, substituir nome, certo? Então, combinado este uns, no caso aqui, né, no plural, inserido nessa frase, é pronome indefinido, ok? Então, ótimo. Agora, vejamos alguns detalhes de uso ou não uso do artigo. Olha, não usamos, veja bem, frisa aí no seu material, você não pode usar o artigo definido após o pronome cujo, ou cuja, ou cujos, ou cujas. Estas palavrinhas aqui, o cujo e suas flexões, vai ser sempre pronome relativo, viu? Só para você já ir, é aquele detalhe que eu falei com você. Nós estamos estudando, não é isso agora, mas nada impede que você já grave, que olha, porque isso aqui é mais uma daquelas que eu posso dizer sempre, ok? Ou seja, cujo sempre é pronome relativo, ok? E detalhe com o artigo, nunca você vai aplicar o artigo após cujo ou suas flexões. Então, você vai dizer, esta é a professora cujo livro foi bem vendido. Ou seja, você tem o cujo, você tem o substantivo livro, você sabe que artigos acompanham substantivos, então, de repente, você poderia ficar tentado a dizer, ou tentado a dizer, cujo o livro. Não faça isso, por favor. Nunca, tá? Não existe exceção. Você nunca deverá aplicar artigo após cujo, ok? O sentido aqui é que esta é a professora, o livro da professora foi bem vendida. Para não fazer dois períodos, nós fazemos um só com o pronome relativo cujos aqui, mas sabendo que ele não aceita artigo após ele, em hipótese alguma. Então, ótimo. Segunda proibição, você não vai usar artigos jamais antes de pronomes de tratamento que começam por vossa ou por sua. Por que nós estamos falando de vossa ou sua? Porque senhor, senhora, senhorita também são pronomes de tratamento, mas não se iniciam com vossa e nem com sua, mas sim vossa excelência, sua excelência, vossa majestade, vossa santidade ou sua santidade, vossa senhoria, sua senhoria. Então, são exemplos de pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua. E jamais coloque artigo antes. Por exemplo, você não poderia dizer a sua excelência casou com Dona Teresa Cristina.
nada de a sua excelência. Se eu colocasse a aqui, ele seria um artigo. E não se usa artigo antes de pronome de tratamento, ok? Começados por vossa ou por sua, porque senhora, senhorita pode. A senhora é bonita, a senhorita está linda. Então, esses podem. São aqueles que se iniciam com vossa ou com sua que não podem jamais, ok? Beleza. Vejamos agora quando o uso do artigo é facultativo. Facultativo quer dizer posso ou não usar. Se eu usar, está certo. Se eu não usar, está certo também. Quando é que isso pode acontecer? Quando, antes de pronome possessivo. Antes de pronome possessivo seguido de um substantivo. Olha, aí nós ainda não estudamos pronome possessivo, mas alguns são bem simples de você gravar. Então, grava aí, ó, meu, seu, teu, nosso, vossa, tua. São pronomes possessivos. São pronomes que vão se referir a nomes, indicando que aquele nome, que aquela coisa pertence a um ser. A quem está falando, ou de quem eu estou falando, ou com quem eu estou falando. Então, são palavras que vão dar a ideia de posse. Meu sapato, seu sapato, é posse, é meu, é seu, ok? Então, pronto, essas palavras são pronomes possessivos. E daí, já sei identificar um pronome possessivo, professor. Ótimo, meu aluno. Então, sabe o que você não deve, ou melhor, você pode ou não pode fazer? É usar o artigo antes. Olha aí, você pode falar, o meu sapato é vermelho. Ou então, simplesmente, você poderia dizer, meu sapato é vermelho. Lindo meu sapato. Então, olha só, meu sapato. O meu sapato é a mesma coisa, beleza? Então, ótimo. Seu sapato é preto, ou então, o seu sapato é preto, tanto faz, com artigo ou sem artigo, antes de um possessivo que estiver seguido de substantivo. Olha, é tão interessante, porque às vezes aqui está muito simples e você pensa que nem precisaria de falar nesses detalhes. Eu vou te avisando que é muito bom que falemos nesses detalhes. Essa questão aqui, ó, de nós podermos usar o artigo ou não usar antes de pronome possessivo é um fator basilar para entendermos mais à frente um caso facultativo da crase. Viu? Quando chegarmos lá em crase e formos falar de crase facultativa, nós vamos lembrar deste momento aqui desta aula, ok? Então, vamos para frente, gravando aí que o artigo é facultativo antes de pronomes possessivos que estão seguidos de substantivo e também antes de nomes de pessoas. Ou seja, eu posso dizer que o Carlos chegou ou simplesmente Carlos chegou, correto, com artigo ou sem artigo, é o mesmo sentido, ok? Então, antes de nomes de pessoas, o artigo também é facultativo. Isso também vai ser mais um fator que vai te ajudar lá na frente. Quando nós formos falar de crase, isso aqui vai cair em mais um caso facultativo da crase, tá? Então, ó, grava esses dois detalhes. Antes de pronome possessivo, antes de nome de pessoa, o uso do artigo é facultativo. Eu uso ou não, tanto faz, vai ficar certinho, ok? Agora, para terminar essa teoria, é bom que saibamos que os artigos, eles podem ser combinados com as preposições a, de, por e em. Então, aí você já grava que essas palavrinhas, já vimos o a agora mesmo, que pode ser preposição, já vimos que o de é sempre preposição, o por sem acento também é sempre preposição, porque com acento ele é verbo, e o em também é sempre preposição. E os artigos, eles podem combinar com essas palavras. Por exemplo, na
A preposição a mais o artigo o vai dar a combinação ao. A combinação ao. O de mais a ou o vai dar a contração da ou do. Aqui, veja bem, aqui nós vamos chamar de contração. Quando uma palavra se junta à outra, como o a e o o aqui, resultando em ao, você vê que não houve perda nenhuma de letras, não houve perda nenhuma de fonema. Então, aí nós chamamos de combinação. Mas quando há perda de fonemas, quando há alteração na palavra, nas palavras que se juntam, aí a gente chama, aí nós vamos chamar de contração, ok? Então, aqui é uma contração. A preposição em mais a e o vai resultar em na ou no, também contração. Em mais uma, numa. O por mais a, ou artigo o, vai resultar em pelo, pela, pelos ou pelas, viu? Que é contração também da preposição por mais o artigo, ok? Vamos para a primeira questão agora. Em relação à classificação dos artigos. Olha, artigo definido. Indica que o ser a que se refere o substantivo é um ser específico, determinado. Eu acho que, o que você acha? O que nós estudamos? Definido, define. É um ser definido, é um ser determinado? Então, está certa essa aqui, né? Então, ok. Então, vamos dizer ok aqui para a primeira afirmativa, para a primeira assertiva. Então, o item 1 está correto. Então, eu já vou eliminar o item C, porque o item C disse que só o 2 e o 3 estão corretos. Vejamos o item 2. Artigo indefinido indica que o ser a que se refere o substantivo, o ser a que se refere o substantivo é um ser qualquer, indeterminado. Indefinido, indeterminado, olha, parece que está combinando, né? Veja bem, artigo indefinido, um ser qualquer, indeterminado, parece que combina, né? Então, eu vou dar ok também para esse aqui. Gostei desta também. Então, ela está correta também. Então, beleza. Então, agora vejamos, olha aqui, ó. Apenas o item 1 está correto aqui na letra A. Diz que é apenas 1. Então, o que eu vou fazer com a letra A? Vou eliminá-la, porque eu já vi que o 2 também está correto, né? Agora, o B também, o item B também pode ser eliminado para ir facilitando a nossa vida, porque disse que é apenas 1 e 3 e você já deu ok para o 2, ok? Então, vamos lá no 3. Artigo híbrido. Híbrido, Jesus, Maria e José. De que está se tratando isso? Nós estudamos isso? Nós estamos definido e indefinido. Não existe o híbrido, ok? Então, olha, sinto muito, esta aqui está fora, ok? Então, o que eu vou fazer com esta? Eu vou eliminar. Então, o que sobrou? Todos os itens estão corretos? Não, acabei de eliminar um ali, então eu vou ter que marcar a letra D, ok? Então, marca aí no seu material a letra D como certinha, viu? Verdinho, tá certinho. Então, vamos à segunda questão. Foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor e o estimulou sem trégua a acreditar em si mesmo. Os termos sublinhados acima constituem respectivamente. Então, nesta ordem, o primeiro é o que acompanha gênio, o estimulou a acreditar. Então, a gente já começa a olhar aqui pelo que nós estávamos falando na aula teórica. O gênio, a perceber o gênio do escritor. O gênio do escritor. Então, o jeito do escritor, o gênio, o tipo. Olha, eu estou começando a pensar que esse o está acompanhando um nome, gênio.
Bom, se estiver, então eu tenho artigo. Mas eu estou aqui meio na dúvida, então eu olho para o segundo. E o estimulou. Espera aí, foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor. E o estimulou. Estimulou quem? O escritor. Ah, estimulou ele. Olha, eu estou falando que esse o aqui corresponde a ele. Se eu voltar lá na teoria, eu vou ver que quando o corresponde a ele, eu digo que ele é um pronome oblíquo. Então, vamos ver. Vamos ver se nós vamos ter aqui esse primeiro, se está acompanhando se ele está acompanhando um nome, ele é um artigo. Se ele significa ele é um pronome oblíquo. Vamos ver o terceiro. Acreditar em si mesmo. Estimulou sem trégua a acreditar em si mesmo. Estimulou para acreditar, em acreditar. Observe que aqui tem um verbo. E eu não posso falar acreditar ele ou acreditar ela, no caso que é feminino. Então não tem ele, não é aquela. Ou estimulou sem entrega aquela acreditar. Não tem jeito. Este A aqui, lembra que ele pode introduzir uma oração? Ele está introduzindo uma oração. E quando isso acontece, eu estou diante de um A que eu vou classificar como preposição. Então, meninos, meninas, aqui você tem uma preposição. E se eu observar aqui, respectivamente, eu vou ter artigo, pronome, preposição, na letra C, ok? Então, a letra C é a nossa resposta na questão 2. Passando para a questão 3, o artigo definido ou indefinido tem a capacidade de substantivar qualquer palavra, ou seja, transformá-la em substantivo. Indica a opção em que ocorre substantivação de um advérbio. Olha, nós falamos disso anteriormente. O artigo, ele pode acompanhar, ele acompanha sempre substantivo. E, de repente, ele pode acompanhar uma palavra que originalmente não é substantivo. E, então, naquele contexto, aquela palavra passará a ser substantivo, que é o que nós dissemos, que, então, é palavra substantivada e que ainda vai estar acontecendo ali o processo da derivação imprópria. Então, vejamos na letra A. O bonito é te ver sorrir. Logo eu vejo aqui que o está acompanhando a palavra bonito. Só que se você analisar, então quer dizer, está substantivando sim, é um processo de substantivação. Mas a questão te pediu onde que ele esteja substantivando um advérbio. E bonito não é advérbio. Porque se eu disser menino bonito, homem bonito, carro bonito, você observa que a palavra bonito está se relacionando com o nome. Então, ela não é advérbio, porque advérbio não se relaciona com o nome, ok? Então, bonito é adjetivo. Então, aqui, ocorreu sim o processo da substantivação, mas está substantivando é um adjetivo. Então, passemos à letra B. Ambas as crianças estão vestindo azul. Olha, aqui você tem de novo o artigo, só que você observa aqui na frente, ela é um substantivo. Então, aqui não está substantivando, aqui ela já está fazendo o papel normal dela, do artigo, que é acompanhar um substantivo. Então, vamos para a letra C. Fui falar com uma garota e recebi um não como resposta. Olha, fui falar com uma garota, aqui é um artigo indefinido, garota é um substantivo, mas eu tenho outra aqui, ó, recebi um não como resposta. Então, aqui, esse é um artigo. Esse não, será o que é não? Eu não estudei. Se eu disser eu não estudei, estudei não. Você observa que o não relaciona-se com o verbo na frase. Então, palavra que se relaciona com o verbo é advérbio. Então, esse não é advérbio.
E se esse um é um artigo, então aqui está ocorrendo o que o enunciado me pediu, onde que o artigo vai substantivar um advérbio. Então, deve ser nossa resposta, a letra C. Vejamos a letra D. Todos os candidatos, aqui eu tenho o artigo os, normalmente, mas também tenho um substantivo mesmo, candidatos, ok? E aqui, a Fernanda, de novo eu tenho um artigo acompanhando o nome Fernanda, o substantivo Fernanda. Então, pronto, não se discute mais. Realmente a resposta está aqui, na letra C de casa, devido ao está se referindo a não, que normalmente é advérbio, mas aqui com o artigo ela passa a ser um substantivo. É o processo da substantivação e ao mesmo tempo da derivação imprópria. Pode escrever aí no seu material se você quiser. Questão 4. Eu sou o infinitivo, soberano das galáxias, dono de tudo o que existe. Olha só o que eu tenho aqui. A palavra o classifica-se como 2 vezes a palavra o marcada na frase. Eu sou o infinitivo, eu sou o infinito, eu sou o máximo, eu sou o soberano. Então, você observa que eu estou sempre aplicando esse o a um nome, relacionado a um nome. E isso faz eu pensar que o é artigo, não é? Eu sou o infinitivo. Beleza. Mas vamos ver a segunda. Dono de tudo o que existe. Eu acho que você já raciocinou aí. Já estou até imaginando que você já falou assim, quer ver? Dono de tudo aquilo, não é isso? Dono de tudo aquilo que existe. Bom, se eu falei aquilo, eu já gravei. Aquilo é sempre pronome demonstrativo. Então, esse eu aqui, olha o quezinho também que nós falamos, que em geral vai ter a palavra que, o pronome relativo, acompanhando esse o, quando ele é o quê? Quando ele é um pronome demonstrativo. Olha aqui onde está, ó, pronome demonstrativo. Aqui tem, beleza. Mas aqui está pronome oblíquo. Ah, mas tem pronome demonstrativo aqui de novo, na letra E. Então, é aqui que vai estar a nossa resposta, tá vendo? Artigo definido e pronome demonstrativo, ok? Então, a letra E responde a número 4. Passemos a 5. Nossa última questão. No título, aprenda a chamar a polícia. Os termos em destaque são classificados gramaticalmente, respectivamente, como? Bom, aprenda a chamar. Esse a chamar, aprenda em chamar, aprenda para chamar. É claro que essas outras substituições aí, a, para, em, não ficaram muito boas, mas você viu que tem sentido. Então, para, em, são preposições. Observa que aqui é um verbo, olha, aprenda é verbo. Olha, chamar é outro verbo. Você viu lá no nosso estudo do a, que quando ele é preposição, entre outras coisas, ele pode ligar 2 verbos, né? Ou 2 orações. Então, ele é preposição nesse caso, certo? E eu tenho preposição aqui, eu tenho preposição na letra D, e eu tenho preposição na letra E. Mas, se tiver meio na dúvida, vamos para a outra, para ver se a outra fica mais fácil, né? Então, olha, chamar quem ou o quê? A polícia, o policial, os policiais, as polícias. Esse A aqui, definitivamente, ele determina a palavra seguinte. Então, ele é realmente um artigo definido. E aí, fecha a nossa resposta na letra E, marca no seu material, continue estudando, viu? Reestuda essas páginas
que você vai ter sucesso com o artigo. E até a próxima. Obrigada.